Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Alta de 1% para o Ibovespa, seguindo o movimento de alta das bolsas internacionais, em vista de uma sinalização, né, de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, algo totalmente inesperado, né, em vista que as últimas negociações foram fracassadas, né, e agora a gente teve um avanço. Especialmente, né, porque a Rússia vem com dificuldades, em especial, né, em Kiev. Né. Então, acredito que a Rússia forçou, viu que teve uma resistência a mais do que estava sendo esperado, e agora vamos ver como é que... Deixa eu negociar, né, afinal de contas, me parece que não era tão fácil quanto eu esperava. Tá? O porta-voz russo, né, que cuida dessas negociações, ele afirmou que isso não é o fim da guerra, esse recuo, em especial em Kiev, não é o fim da guerra, né, que existem muitos passos a atingir, mas sem dúvida nenhuma foi um avanço importante e que foi algo inesperado e que resultou numa redução na percepção de risco. E a gente tem dois fatores aí, né? Primeiro, pela própria redução de risco de mercado, né? Afinal de contas, uma guerra gera recessão, gera diversos problemas, né, em relação à economia. E também tem aquela questão inflacionária. Afinal de contas, foi a guerra, né, que fez essas commodities, tanto a commodity metálica, né, energia e agrícola dispararem. Hoje, boa parte deu uma bela queda aí. O petróleo já vinha em queda, mas tipo trigo, essas coisas deram uma bela recuada. Em vista, né, desses avanços, aí isso pode normalizar a questão da oferta. Então, são dois pontos importantes. E a inflação é o tema de 2022, né? Foi tema de 2021 e é o tema de 2022. No quesito de política monetária, né? Essa expectativa de inflação ao redor do mundo continuar avançando, os bancos centrais vão seguir aumentando os juros, e a gente tem aqui um efeito que é assim melhor, né? Como a gente vinha comentando na semana passada. Por quê? O Banco Central se antecipou esse movimento. Então a taxa de juros já está muito alta, né? Foi, obviamente, saiu uma disparada, mas não está tão atrás da curva como se tem um Fed da vida. Então, esses efeitos de menor percepção de inflação ajudam ainda mais na expectativa que a gente chegou num pico de juros e que houve um excesso, né, né, porque o mercado não estava acreditando nisso, né, nessa questão de uma solução tão rápida com relação a isso, que as commodities podiam continuar explodindo e aumentando cada vez mais a expectativa de inflação. Isso ajuda e explica, né, mais um dia de queda da curva de juros, a parte longa, né, em especial, se ajustando a essa percepção de que o Banco Central não vai precisar forçar mais os juros, né, que essa região aí dos 12, estava mais próximo de 13, agora essa região mais próxima de 12 é uma região bem... É algo que faz sentido, né? Não tem um exagero, beleza? E aí o setor doméstico foi o grande destaque. Chamou a atenção também Petrobras, né? Que teve bastante volatilidade, mas fechando acima dos R$32 mais uma vez. E foi confirmada a troca de comando, né? Entrou aí o Adriano Pires, que já trabalhou no setor, né? Já passou pela Petrobras. E qual que é o grande receio do mercado na troca de comando na Petrobras? Intervenção na política de preços, né? E o Pires, né, ele já se mostrou contra essa intervenção, tá? Isso é bastante importante, até ajudou a Petrobras aí ao longo do dia. E ele defende, na verdade, para controlar esse aumento do custo dos combustíveis, criar um fundo, né, a partir dos dividendos da Petrobras à União. Então, querendo ou não, pelo menos assim, você tira de um bolo e coloca em outro, né? Você não só retira, que é retirar a política de preços, né?
Isso é bastante importante, mas é uma sinalização bem legal, demonstrando que qual que é o problema, né, de você fazer essa política de preços para a Petrobras, tá? Se mudar, né, a política de preços, não for com a paridade com o petróleo internacional, a Petrobras só vai absorver o aumento do custo do petróleo e não vai ter contrapartida de receita. Então esse fundo é uma ideia bem interessante aí para trazer essa contrapartida e não prejudicar, né, os resultados, receita e todo o plano de desalavancagem e de melhora de eficiência de alocação de capital que a Petrobras vem fazendo. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, ver como é que fechou. Vamos lá. Bom, o Bovespa, né, foi um dia, retomou o volume, né? O volume na compra retomou com o volume dentro da média, foi importante. Nós atingimos, de fato, né, a região dos 121 mil pontos, justamente esse ponto, né, justamente foi a máxima. Por quê? 121 mil pontos foi o fundo perdido lá em agosto e topo de setembro, que abriu o caminho para todo esse movimento de baixa. Então, essa aqui é a principal resistência de curto prazo. Tá? Aqui é o principal resistência. O que é interessante falar? O que é importante desse movimento aqui também, né, que a gente vem comentando? 115 é suporte onde vai oferecer uma nova oportunidade de compra. Beleza? Aqui, mas o mercado não para de subir, né? Assim, se você encontrar um risco-retorno interessante, show de bola. Acho que nada contra, você está a favor da tendência aí de curtíssimo prazo. Que para mim aqui não tem um risco-retorno interessante. Eu estou mais interessado em fazer parciais e esperar um novo pullback, como aconteceu aqui, como né, foi esse rompimento, do que comprar essa máxima aqui, com o mercado já subindo forte, né? A gente tem já um mercado esticado em termos de FR, tanto no diário quanto no semanal, né? Então, só cuidado com isso, para não ficar pendurado em região de topo. Tá? Né? Isso é. Mas o que a gente vem comentando? A motivação desse movimento é algo estrutural, que é a reversão da curva de juros. E isso é bastante importante para a gente fazer o quê? Vamos dar uma olhada, né? Vou dar um exemplo aqui de Magazine Luiza, tá? Que é o que a gente já vem comentando no fechamento, né? Das 6 às 7 horas eu faço um fechamento comentando mais os papéis. E a gente já discutiu um pouco dessa estratégia de compra do setor de varejo, tá? Eu vou trazer aqui Magazine Luiza, tá? Que é um bom exemplo. Hoje subiu 8%, né? Abertura com gap de alta, volume acima da média, mas média móvel de 72 do diário. No semanal está próximo de uma resistência muito importante, que é o 736, 740, né? Aqui. Tem aqui a média móvel de 21, né? Se você for ver, tem upside. Teoricamente tem upside? Tem, mas isso é o stop, né? Não é compatível. Então, o que tem que ser feito? Primeiro tem que ter consciência. Mas o papel está subindo demais. O papel não está subindo demais, não. Tá? O papel está nos níveis de 2020 e 2019. Então, não é porque subiu nesse mês, subiu quanto? Subiu 17% no mês. Né? Que, nossa, acabou, não tem mais oportunidade. O papel caiu aí 70% do ponto que deu os stops, né? Aqui nessa região dos R$19. O movimento desse mês não significa que acabou, não tem como fazer. O que é para a gente fazer para não se desesperar, né, é não comprar perto de uma resistência tão importante em um papel que está em tendência de baixa no curto prazo. E aí o que você tem que fazer? Esperar um pullbackzinho. Né? Espera o pullback, o retorno para as médias, que vai oferecer uma boa oportunidade de compra. Né? Seria muito interessante ele fazer esse pullback, que aí ia formar esse ombro, cabeça, ombro invertido bem estruturado. Né? Então, é ter calma. Né? Se você quer pegar, eu quero comprar agora e depois para mim pouco me importa o preço, eu quero me posicionar em Magazine Luiza. Minha sugestão,
né, comece a montar a posição com 2, 3, 4%, e aí você vai aumentando sua posição conforme o papel vai avançando, ou se eventualmente voltar para um ponto mais interessante, né, se você não está nem aí com o preço, né. Então, beleza, só isso. O que é importante de tudo isso é que, pela primeira vez desde 2021, que o papel, desde, né, quando deu aqui, desde setembro de 2021 que o papel oferece uma oportunidade de compra mais clara pelo semanal e pelo diário nesse momento, né? Conseguiu finalmente romper as médias, né? A média móvel de 21. Então foi um ponto bastante importante o ativo. E isso vai, né? Essa mesma ideia, por exemplo, lojas Renner, entre Via e Magazine Luiza, eu prefiro Magazine Luiza. Americanas, mesma situação, né? Então é assim que vai funcionando, né? Esperar os pullbacks em busca de uma oportunidade de compra mais interessante. Tranquilo? Falar aqui das blue chips, por exemplo, o que eu fiz hoje, tá? Na minha carteira em específico. Hoje eu não tinha feito parcial em Vale, tá? Eu não tinha feito parcial em Vale. E hoje eu fiz. Por quê? Né? Todo esse movimento de alta de Vale foi por conta dessa expectativa das commodities explodirem, né? E, de fato, foi feito um movimento. E agora, né, o que justificaria Vale romper os R$ 103, né, a máxima histórica? Né? Ótimos resultados. Aqui já está, o mercado já vem colocando isso no preço. Seria uma explosão do minério de ferro. Só que o minério de ferro, ele já está num nível já que já foi esse movimento. Então, para mim, o risco-retorno de estar posicionado não me parece tão atrativo. E existem outras alternativas mais interessantes. Vide o que a gente comentou aí de varejo, né? Então, o mercado, né, e carteira de investimentos em especial, é uma troca, né? Você vai trocando, o dinheiro vai girando, né? O dinheiro vai girando. Tá num setor, tá em outro. Então eu comecei a me desfazer um pouquinho de Vale, né? A gente vem carregando uma posição faz tempo que eu venho carregando essa posição. E hoje eu fiz uma parcialzinha aí. Tirei. Ainda fiquei com papel, ainda tá com 8% da carteira, tá? Mas ele estava com 12, né? Então tirei razoavelmente. Então eu acho que vale a pena, tenho certeza que vale a pena fazer uma parcialzinha. Se você quer se proteger, comprar umas puts mais para baixo, aí pode ser até que interessante. Acho que o risco-retorno atualmente, o papel não me parece tão relevante. Tranquilo? Agora, Petrobras, né? Petrobras eu me zerei inteiro aqui, né? Quando fez esse movimento de baixa, tá? Quando fez esse movimento de baixa, voltou e não conseguiu romper, aí eu fiz essa zerada aqui nessa região dos R$ 34. Só que a sinalização de hoje pelo próprio novo presidente foi uma sinalização positiva, né? Então, provavelmente o ativo vai conseguir, tanto que, né, o gap de alta de hoje, o ativo fechando acima dos R$ 32. Você quer comprar a Petrobras? Aqui é a superação da máxima de hoje, né? Superou esse 32,76, papel vai em busca mais uma vez esses 35. E aí vem a mesma pergunta que eu fiz para a Vale, né? Bom, a empresa, né, qual que é o grande potencial de valorização aí? É a questão do petróleo, né, e o repasse disso para os combustíveis, né? Imaginando que o petróleo, em vista de toda essa possibilidade que começa a ficar mais viável, né, essa possibilidade de um acordo entre Rússia e Ucrânia, né, em vista de toda a pressão que a Rússia vem sofrendo, tá? Então, me parece que as commodities atingiram um pico, né? E então, na minha cabeça, assim, eu venho fazendo essa reversão da carteira, beleza? Então, isso também justifica toda a parte da curva de juros.
Suzano, né? Mesma situação que a gente comentou das commodities, perdeu aqui a média móvel de 72. Vamos ficar de olho aqui no 52, 51 como uma oportunidade bem interessante, né? Por quê? O que acredito que pode acontecer? O papel sofrer, né, junto com as commodities e voltar para um preço mais interessante, uma vez que tem um case, tem uma expectativa aí de um descompasso entre oferta e demanda de celulose bem grande, em especial na China, tá? Bom, vamos falar dos destaques de alta e de baixa, né? Vamos lá. Destaques de alta. Via, também junto com a Magazine Luiza, é o mesmo case, né? A mesma situação, mesma ideia, se você quiser fazer, é a mesma coisa. Em termos de empresa, eu prefiro mais Magazine Luiza, em termos de fundamento, tá? O que mais que trouxe aqui que vale a pena comentar, né? Que chamou Positivo, né? Positivo é um case bem legal de se estudar, né? Uma empresa bem mudando bem a sua cara e graficamente o papel está em tendência de alta no curto prazo e ao voltar a negociar acima do 7,80 mostrou essa força, né? Para quem gosta do ativo, vale a pena, né? Se voltar para cá, nesses 8,70, R$8 aqui, oferecer uma boa oportunidade de compra para quem gosta do ativo. Vale a pena ficar de olho, tranquilo? Do IRB, né? Ontem a gente falou de IRB lá no fechamento, do questão do Barsi aumentando posição, né? Como se fosse um case, também destaque de alta. E tem como principal objetivo, né? Esse 3,80, R$4. Cuidado, né? Papel já vem do movimento de alta, tá em forte tendência de baixa, né? Se você vem comprou ativo, está carregando a mínima de ontem, a mínima desse candle aqui é uma ótima referência de parcial, beleza? Deixou para trás 3,36, faça uma parcialzinha. Do outro lado, destaque negativo, São Martinho, pullback, né? Forte alta, retorno para a média móvel de 72 oferece uma nova oportunidade de compra para o ativo. Ficar de olho, né, em Cyrela, né, depois da forte alta, retorno para as médias 16,30, vai oferecer uma boa oportunidade de compra, vale a pena ficar atento a esse movimento de Cyrela. E Gerdau também, aqui é momento de fazer parcial e o papel oferece boas oportunidades entre 26 e R$25. Vamos falar um pouquinho do dólar? Não podemos esquecer, né? Tava esquecendo. Doletinha. Bom, tentando fechar a semana aí no 0 a 0. No diário, existe a possibilidade, ainda não fechou, né? Mas chance gigantesca, né? De formar um segundo candle de reversão, tá? Tem compra? Não tem compra. Não tem compra, né? Mas tem os candles de reversão, mas nenhum foi confirmado. O dólar segue abaixo desse 830, que é uma resistência intermediária importante. Eu, particularmente, fico mais propenso a entrar se voltar acima desse 830, tá? E o que eu vou utilizar, né? Essas parciais que eu fiz em Petrobras, fiz em Vale, pretendo aí adicionar um pouquinho de fundo cambial, né, no dólar. Vamos ver. Só precisa confirmar um candle de reversão. A gente já vem comentando dos fortes suportes, bababá, mas não tem nenhum sinal de compra claro. E o S&P foi fechar o gap. Olha, tá lá. Praticamente aqui, né? Fechar esse gap aqui. Maravilha. Maravilha. Olha, muito mais forte do que eu imaginava, mas já bem esticado. Como eu já disse, IVB11, se você não fez parcial, faça. Hoje também, aqui eu fiz essa parcial, tá? Reduzi uma participação em S&P. Prefiro estar exposto mais diretamente no dólar, como a gente já comentou, tá? Então, aqui, esse nível aqui é nível de fazer parcial, não nível para comprar. Compra é 230, onde ofereceu uma boa oportunidade aí lá no comecinho de março. Show? Na verdade, né, aqui no
lá da guerra, na verdade. E é isso, pessoal. Tranquilo? Então, esses são os comentários. O mercado atingiu uma resistência, efetivamente atingiu 121 mil pontos, já vem esticado, né? Só cuidar, minha orientação é a seguinte: cuidado para não ficar pendurado em região de topo, né? As boas oportunidades foram dadas já, né? Já teve diversas oportunidades. Tudo bem que essas boas oportunidades ficaram concentradas no setor de commodities, e hoje, como a gente comentou, está tendo uma virada. Eu pelo menos estou fazendo isso, né? Virando um pouco o portfólio, voltando a olhar mais setor doméstico. Então, agora, né, é estudar as empresas que estão mais interessantes em cada setor, né, o que podem ter uma perspectiva mais interessante para os próximos meses, e para o próximo ano, na verdade, né? E ter isso em mente, né? Nós entramos num processo de reversão de curva de juros, né? E essa solução com relação à guerra, essa derrubada das commodities, favorece ainda mais essa tese do Banco Central. Mais uma vez, quem sabe, né, ano passado o pessoal de projeção errou muito feio, né, a expectativa parte de inflação, né, errou bastante. E será que o pessoal vai errar mais uma vez? Né, o Banco Central vai estar certo? Mais uma vez o Banco Central vai estar certo? Vamos ver. O que a gente não pode ter como... O que a gente tem que ter como referência, né, e pensar sempre nisso, que quem manda na Selic é o Banco Central. Então, quem a gente tem que seguir é o Banco Central, mesmo sendo contrário ao que a gente vem pensando. Talvez você não vá tão pesado, né? Pelo menos eu não estou indo tão pesado nessas ideias e tal, mas essa sinalização e essa sinalização a gente tem que respeitar. Tranquilo? Então é isso, e te vejo daqui a pouco, né, das 6 às 7 horas, aqui ao vivo no canal do Põe no Bolso. Valeu!